Graças a paz, meus irmãos. Eu queria começar contando a respeito de uma historinha da minha vida, da minha infância. Eu cresci no estado do Espírito Santo, na capital do Espírito Santo, a cidade de Vitória. Mas todos os meus parentes, por parte de pai e por parte de mãe, eles são baianos. Alguns pernambucanos também. De fato, até eu sou baiano. Mas desde criancinha, desde os meus 2 anos que meus pais se mudaram para o Espírito Santo, então de coração, de experiência, eu me considero mais capixaba. Mas, enfim, crescendo no Espírito Santo, era costume, durante a minha infância, que quando chegava o meu período de férias, dezembro, os meus pais me enviavam para a Bahia, para a casa dos meus avós, uma cidade no interior, no sul da Bahia. E ali eu ficava durante todo o meu período de férias, 2, às vezes até 3 meses. E era muito gostoso. Curti os avós, curti aquilo que eu não tinha na capital, brincar na rua, descalço, e morava em apartamento, né? Cidade grande, etc. E era a minha rotina passar o dia inteiro jogando bola. Acordava, tomava café e já ia para a rua jogar bola. Parava para o almoço e logo depois voltava para a rua para jogar bola. E isso até o anoitecer, quando tomava banho para dormir, para no outro dia poder jogar bola. E num desses dias, então, eu estava hospedado na casa dos meus avós maternos. E naquele dia telefonou para a casa dos meus avós maternos, a minha família dos meus avós paternos. E eles falaram o seguinte: olha, a gente está querendo ir buscar as crianças, eu e o meu irmão. Eu tenho um irmão mais velho, 1 ano mais velho. Nós queremos buscar o Vitor e o Júnior para dar um passeio. Ir no shopping, comer uma pizza, de repente comprar um presente. Nós podemos? Claro. Então está combinado. Ao entardecer, nós vamos aí buscá-los, ok? E eu estou jogando bola. E vai chegando o horário, vai se aproximando do horário combinado. O meu irmão já foi tomar banho, já foi se aprontar, mas eu estou jogando bola. E o meu irmão começa com aquela contenda. O Vitor não está vindo. Ele está desobedecendo. E a contenda é tão grande que eles telefonam para os meus avós paternos. E o meu primo, que já era adulto, nós éramos crianças, talvez 10 anos, 11. Ele pede para falar comigo. E ele diz o seguinte: olha, Vitor, o horário combinado é esse. A gente vai passear. Vai todo mundo. Os primos, os tios. Se eu chegar aí e você não estiver pronto, você não vai. Você entendeu? Entendi. Deixa comigo. Desliguei o telefone e voltei a jogar bola. Só mais umazinha. Que nada. Na hora que meu primo chegar, ele espera rapidinho, eu tomo um banho correndo, boto a roupa e eu vou passear, é ruim que não. E meu primo chega. E aquele malvado disse: Vitor, o combinado era esse. Você não está pronto. Eu estou levando o seu irmão e você não vai. Que noite triste. O futebol acabou logo depois. Tive que tomar meu banho, ficar em casa assistindo, não sei, Silvio Santos talvez, enquanto todo mundo se divertia e passeava no shopping. Que história triste. E ela se assemelha ao que vai acontecer na volta do Senhor Jesus. O Senhor Jesus afirma: eu virei. Eu virei para buscar aqueles que estiverem preparados. Aqueles que não estiverem preparados não irão comigo. Vão ficar. Não vão participar da festa. Não vão participar do banquete eterno. Na hora que eu chegar, não adianta lamentar.
Este é o combinado. Eu aviso, diz o Senhor Jesus. Portanto, estejam preparados. E nessa noite, então, o Senhor Jesus deseja trazer essa memória ao nosso coração. Aliás, sempre que eu prego algum texto a respeito da volta do Senhor Jesus, para mim é muito difícil dar outro tema, outro título para essa mensagem que não seja algo relacionado a estejam preparados. Porque sempre que nós vemos esse recado no Novo Testamento, esse recado na Palavra de Deus, sempre que o Senhor Jesus fala a respeito da sua vinda, a exortação é clara: estejam preparados. Assim o Senhor Jesus afirma: estejam preparados, porque quando Ele vier, não adianta chorar. Aliás, o Senhor Jesus mesmo Ele diz em Mateus que haverá no céu o final do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e chorarão, vindo o Filho do Homem a vir das nuvens do céu, com poder e muita glória. Haverá lamento, haverá choro, porque não haverá mais oportunidade. Serão literalmente deixados para trás. Você está preparado, meu irmão? Eu estou preparado. Porque a verdade da palavra de Deus é que aquele que já está preparado, e talvez você afirme isso no seu coração: sim, eu estou preparado. Sim, o Senhor Jesus, Ele é o meu Salvador. Sim, a minha fé está depositada no Filho de Deus para a salvação eterna. Eu creio no Senhor Jesus, mas o que a Bíblia diz é aquele que já se preparou, aquele que já está preparado de uma vez por todas, ao mesmo tempo é também aquele que continua se preparando todos os dias. Aquele que já se preparou, aquele que já está seguro nas mãos do seu Salvador, também é aquele que continuamente, todos os dias, continua se preparando para a vinda do seu Salvador. Então, meus irmãos, estamos preparados? Isso significa, isso também pode ser dito, perguntado da seguinte forma: estamos nos preparando? Você está se preparando? Você está alerta? Você está vigilante? Ou você está, assim como eu na minha infância, distraído, despreocupado até o dia que ele chega? E aí já não tem mais jeito. Vamos ler nessa noite 2 Tessalonicenses, a segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2. Vamos ler todo este capítulo, do versículo 1 até o versículo 17, pensando a respeito deste tema: preparados para a vinda do nosso Senhor Jesus. Como devemos nos preparar? O que o Senhor Jesus espera de nós? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, completo. Acompanhe, por favor. Diz assim: irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia, virá a apostasia. E então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. Não se lembram de que quando eu ainda estava com vocês, eu costumava lhes falar essas coisas? E agora vocês sabem o que o está detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras.
Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos, mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Ele os chamou para isso, por meio do nosso Evangelho, a fim de tomarem posse da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que lhes foram ensinadas, quer de viva voz, quer por carta nossa. Que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, que eles deem ânimo ao coração de vocês e os fortaleçam para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Ó Deus, nós nos colocamos, Pai Santo, diante da Tua presença. E diante da Tua palavra, Senhor Deus, nós nos humilhamos. Nós sabemos, ó Deus, que essa palavra é muito maior do que eu mesmo, do que qualquer um de nós. Quem aqui, Pai Santo, é suficiente para suportar o peso dessa palavra? E é por isso, ó Deus, que nós nos colocamos, Pai Santo, diante da Tua presença, clamando pela Tua bênção, para que a nossa suficiência não esteja jamais em nós mesmos, mas sim na Tua palavra, e que ela mesma, então, faça a Sua obra com poder em nossos corações nessa noite, e ela mesma, então, Senhor, possa produzir aquilo que é da Tua vontade, Senhor, gerando frutos em nossas vidas, gerando, ó Deus, um coração alerta, preparado, diligente, diante da Tua presença, porque é isso que o Senhor deseja de nós, ó Pai. Realiza então a Tua vontade misericordiosa em nossas vidas nessa noite. Nós clamamos a Ti, Pai Santo, no nome do Senhor Jesus. Amém. Preparados para a vinda do Senhor Jesus. Não distraídos, não negligentes, não dá para ir para o shopping, uma criança suja, suada, sem camisa, não, precisa se preparar. Precisava tomar banho, precisava colocar uma roupa decente. É necessário estar preparado para o encontro do Senhor Jesus. Não podemos, Ele não pode nos encontrar descuidados de qualquer maneira. O alerta é claro, é evidente. Como Ele espera nos encontrar, como Ele deseja que nos preparemos. Em primeiro lugar, esse texto nos mostra que Ele deseja que nós nos preparemos com amor, com grande expectativa, com expectativa ardente pela sua vinda. A verdade é que a doutrina da vinda do Senhor Jesus, da volta do Senhor Jesus, a manifestação do Senhor Jesus nos ares, essa doutrina, de maneira nenhuma, quando nós olhamos o Novo Testamento, é uma doutrina periférica, é uma doutrina sem importância, é uma doutrina até mesmo que nós podemos olhar para ela com frieza, com desinteresse. Não era assim na vida dos nossos irmãos, não era assim no Novo Testamento. O próprio apóstolo Paulo, ele chega a dizer em 1 Coríntios 15, que ele diz o seguinte: olha, se nós esperamos pelo Senhor Jesus, se nós esperamos no Senhor Jesus, somente para essa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Se nós esperamos no Senhor Jesus somente para essa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. E meus irmãos, eu suspeito que o cristianismo moderno tem sofrido desse tipo de infelicidade, tem sofrido desse tipo de descontentamento diante de Deus. É um cristianismo que espera no Senhor Jesus somente para as coisas desta vida, somente para as coisas deste tempo imediato presente.
E é um cristianismo, então, que tenta fechar o seu nexo, que tenta fechar a sua conta, olhando somente para este mundo presente, e não vislumbra a eternidade, não vislumbra a volta de Cristo. E é um cristianismo que muitas vezes está descontente contra o Senhor, porque o Senhor não tem me dado as bênçãos que eu tanto desejo no tempo presente. Eu esperava no Senhor somente para este mundo. E a minha conta não fecha nesse mundo. Essa é a mensagem do Evangelho. A conta não fecha nesse mundo. Se for somente neste mundo, nós somos os mais infelizes de todos os homens. De todos os homens. E nós temos muito o que aprender com nossos irmãos tessalonicenses. Porque quando nós vemos as duas cartas de Paulo aos Tessalonicenses, nós percebemos como essa igreja amava a vinda do Senhor, como eles ansiavam pela vinda do Senhor, como eles esperavam pela vinda do Senhor Jesus Cristo. A expectativa deles é tão alta, que se você olhar depois na sua casa, você pode olhar no capítulo 4, versículo 13 em diante. Eles estão tristes por aqueles irmãos que morreram. E Paulo busca consolar o coração deles. E fala, olha, não se entristeçam como aqueles que não têm esperança. Mas quando Paulo vai consolar aqueles irmãos, Paulo não diz, não chorem meus irmãos, como nós fazemos, muitas vezes é correto fazer isso. Não chorem, esse seu amado, ele já está no céu. Ele já está na presença de Cristo. Isso é verdade. Ele já desfruta de uma glória que nós não podemos nem mensurar. Isso é verdade, isso é consolo maravilhoso. Mas o apóstolo Paulo diz, não chorem, porque eles verão a vinda do Senhor primeiro que nós. Quando o Senhor Jesus voltar, eles ressuscitarão primeiro que nós, que estivermos vivos. E só então o nosso corpo será transformado e nós subiremos. Eles vão subir para se encontrar com o Senhor. Ainda que eles já estejam alegres diante do Senhor Jesus, ainda existe uma glória muito maior, ainda existe uma esperança muito maior, mesmo para eles que já estão no céu, desfrutando do descanso com o Senhor Jesus. Mesmo para eles existe uma expectativa. A vinda do Senhor Jesus. E esses irmãos amavam a vinda do Senhor Jesus. E Paulo está falando sobre isso. Irmãos, quanto à vinda do Senhor Jesus. A palavra grega é parousia, que significa vinda, chegada. Mas nas cartas do Novo Testamento se tornou uma palavra muito teológica, muito técnica, para falar do retorno do Senhor Jesus, da volta do Senhor Jesus. E o apóstolo Paulo diz, então, da vinda do Senhor Jesus e a nossa reunião com Ele, e aqui ele está falando do arrebatamento. Esse dia glorioso, quando a última trombeta tocar, os céus vão se abrir, vão se rasgar, nós ouviremos aquele som glorioso, eu não imagino como seja, mas certamente será glorioso. Veremos os céus se abrindo, todo olho verá o Senhor Jesus nos céus, e os seus vão subir. Naquele momento, teremos os nossos corpos transformados, subiremos com Ele nos céus. E aí o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte, ele disse então que a vinda do Senhor Jesus é tudo um mesmo evento, o nosso arrebatamento, a nossa reunião com Ele. E aí ele diz no versículo 2 também, ele fala do dia do Senhor. O dia do Senhor então é o dia da vinda do Senhor Jesus. E por que isso é importante? Porque quando nós olhamos para o Antigo Testamento, você pode olhar todos os profetas do Antigo Testamento. Eles falaram do dia do Senhor. O que é o dia do Senhor? É um dia de vingança. É um dia que o Senhor Deus vai lidar com toda a maldade do mundo inteiro. É o dia do acerto de contas. É o dia do castigo que vai cair sobre toda a humanidade. Mas também será um dia de resgate, um dia de redenção para o povo de Deus. E todos os profetas, eles esperavam que quando Jesus viesse, quando o Messias viesse, então viria o dia do Senhor. Quando João Batista começa a pregar, arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo.
Quando João Batista começa a pregar isso, ele está falando, olha, o rei virá com vingança. O dia do Senhor está próximo. Quem não se arrepender, sofrerá o castigo, a condenação. E todos que se arrependiam eram batizados por João Batista. Mas João Batista, ele fica perplexo. Ele não entende o que está acontecendo. Porque em determinado momento, João Batista está na cadeia. E ele está prestes a perder a sua cabeça. E ele manda os seus discípulos irem perguntar para o Senhor Jesus: és tu mesmo aquele que haveria de vir? És tu mesmo o Messias ou devemos aguardar por outro? Cadê o dia do Senhor? Por que eu estou na cadeia? E então, assim como o apóstolo Paulo faz aqui, as epístolas do Novo Testamento demonstram, não, ainda não é o dia do Senhor. O dia do Senhor virá quando Jesus voltar. Virá na sua vinda, na sua parousia. E aqui tem um grande problema que está acontecendo com nossos irmãos. Eles amavam tanto a vinda do Senhor. Eles eram tão esperançosos, tão ligados a essa doutrina, a este tema, que eles se tornaram presas fáceis nas mãos de falsos mestres. E aí o apóstolo Paulo diz: meus irmãos, eu rogo a vocês, não se deixem abalar, não se deixem alarmar tão facilmente. Quer por meio de profecia, alguém que chegou dizendo uma revelação, ou por uma pregação, uma palavra, ou por uma carta que escreveram em meu nome, supondo que esse dia já chegou. Ficou muito conhecida, alguns anos atrás, uma obra de ficção, Deixados para Trás, o autor Tim LaHaye, o nome dele. Toda uma obra de ficção a respeito desse tema. Esse era o medo deles. Começaram a pregar na igreja: olha, o arrebatamento já aconteceu. O dia do Senhor já aconteceu. Vocês foram deixados para trás. E aí eles estão alarmados, tremendo de medo. Então já não tem mais esperança para nós. O ponto é, meus irmãos, que esses homens amavam tanto a vinda do Senhor Jesus, que de maneira ingênua, sim, de maneira inocente, se tornaram presas desses falsos pregadores. Não tinha internet, não dava, deixa eu ver no Instagram se aconteceu o mesmo arrebatamento, deixa eu ver como é que estão as outras igrejas. Não dava para ver isso. Então eles realmente acreditaram. Outras igrejas subiram, nós ficamos, e agora o que vai ser de nós? Mas eu suspeito, e pense comigo, se você também não concordaria, que muitos de nós, no nosso tempo presente, nem mesmo não seríamos presa deste tipo de argumento mentiroso. Não seríamos enganados e seduzidos por essa falsa doutrina, porque, a bem da verdade, é um tema que nem nos interessa. A vinda do Senhor Jesus, eu nem penso tanto nisso. Meus irmãos, nunca foi assim na palavra de Deus. Nunca foi assim. Nós vemos no início dos evangelhos, o povo de Deus, os judeus piedosos, aguardando o Messias. O evangelho de Lucas fala de um homem chamado Simeão. E o Espírito Santo revela a ele: você verá a consolação de Israel. E quando ele vai no templo, ele pega o Senhor Jesus nos braços e ele louva, porque ele fala: agora eu posso morrer. Era isso que eu aguardava. Senhor, pode despedir em paz o teu servo. Agora a minha vida fechou o nexo. Essa era a minha esperança. Agora eu posso morrer. Fala-se também da profetisa Ana, aquela mulher que também servia no templo, aquela viúva, quando ela pega o Senhor, porque essa era a esperança dela, quando ela toma o Senhor Jesus nos braços. Amor, expectativa. Porque, meus irmãos, se nós esperamos no Senhor Jesus,
apenas para esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Um cristianismo raso, imaturo, descontente, murmurador. Senhor Jesus, a minha vida não presta. Eu não tenho uma namorada. Eu não tenho dinheiro. Eu não tenho. Cadê suas bênçãos? Ou nós esperamos e colocamos como central a nossa existência, a nossa vitória. Não está nesse mundo. Está sendo trazida. Ou seremos os mais infelizes de todos os homens. De todos os homens. Aguardamos e nos preparamos, então, com amor, com zelo ardente, com saudade, com expectativa, mas aguardamos a vinda do Senhor com conhecimento e com discernimento. E este é o grande foco do apóstolo Paulo aqui nesse texto que nós lemos nessa noite. É trazer novamente sobriedade, o conhecimento saudável a respeito dessa doutrina. E então, como que a partir desse conhecimento nós vamos discernir os tempos. Se vocês tivessem conhecimento, seria fácil para vocês discernirem o tempo que vocês estão vivendo. Mas vocês estão confusos, achando que o tempo passou, achando que as coisas aconteceram, porque está faltando conhecimento bíblico. Como em qualquer outra doutrina das Escrituras, uma falta de conhecimento adequado, saudável, é perigosa a nossa fé. E isso é verdade também, a respeito da volta de Cristo. E aqui o apóstolo Paulo, então, você vê, ele não está exortando, ele não está confrontando o zelo que os tessalonicenses têm, o amor, o desejo pela volta de Cristo. Ele não está confrontando o coração, a emoção, o desejo. Ele está confrontando o entendimento. É o entendimento que está inadequado. Vocês estão corretos em ansiar pela volta do Senhor, mas façam isso com entendimento. Façam isso com conhecimento. E aí, meus irmãos, a grande ironia aqui nesse texto, não que Paulo está sendo irônico, não está, mas é irônico para nós, pelo menos para mim, enxergar a maneira como ele corrige. Ou seja, ele fala, meus irmãos, não sejam tão ingênuos, não se deixem ficar tão perturbados. Jesus não voltou ainda. Porque precisa piorar muito ainda antes dele voltar. É isso que ele está falando. Perceba que esse é o argumento do apóstolo Paulo. É claro que Jesus não voltou ainda. Porque ele mesmo falou dos seus sinais. E vocês lembram, eu falei isso para vocês. Antes dele voltar, a coisa vai piorar muito. A situação vai ficar muito difícil. Vocês precisam ter conhecimento bíblico coerente, saudável, correto, para que vocês também possam discernir de maneira saudável e correta a sua existência, o tempo em que vocês vivem. E aí o apóstolo Paulo começa a falar dos sinais. Mas é interessante, de todos os sinais que o apóstolo Paulo poderia dizer, o Senhor Jesus falou de muitos, você pode olhar em Mateus 24, ele poderia falar de guerras. O apóstolo Paulo, ele poderia falar dos terremotos, ele poderia falar das mudanças climáticas, o apóstolo Paulo poderia falar da fome, o apóstolo Paulo poderia falar de muita coisa, de muitos sinais. Mas o apóstolo Paulo escolhe 2 sinais. Não aconteceram ainda. Isso não vai acontecer. O dia do Senhor. Versículo 13 diz: antes daquele dia, virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, ou em outras traduções, o homem da iniquidade. 2 sinais. O apóstolo Paulo diz, antes da vinda do Senhor, é necessário que isso aconteça, que esses sinais sejam manifestos. Um
parênteses, é por isso que eu, particularmente, não concordo com deixados para trás. Eles dizem que a igreja será arrebatada antes disso acontecer. Mas o apóstolo Paulo está falando justamente o contrário. Vocês verão isso acontecer. Nós vamos passar pela tribulação, sim. É isso que o apóstolo Paulo me parece muito claramente que ele está dizendo aqui. E aí ele fala da apostasia. O que é apostasia? Apostasia é um abandono irremediável da fé. Era aquele que era cristão, que foi batizado, que cantava no louvor, que às vezes pregava no púlpito, e agora, de maneira escandalosa, ele abandonou a fé, chegando ao ponto de blasfemar o caminho no qual um dia ele andou. Isso sempre aconteceu. A Bíblia fala, por exemplo, do Judas, o traidor. A Bíblia fala de Demas, que era companheiro do apóstolo Paulo. Paulo, em Colossenses, ele elogia Demas. É o meu companheiro. Mas quando Paulo está se despedindo em 2 Timóteo, ele fala: Demas amou o presente século, ele amou este mundo e me abandonou. Foi embora. Abandonou a fé. Abandonou o ministério, abandonou a fé, porque ele amou este mundo e não o mundo vindouro. Então, esses tipos de escândalo sempre aconteceram na história da igreja, mas o que o apóstolo Paulo está falando aqui é que quando estiver perto da vinda do Senhor Jesus, a apostasia se tornará a norma. A igreja de Cristo verdadeiramente, a igreja visível de Cristo, não a igreja verdadeira, mas a igreja visível de Cristo, ela se tornará apóstata. O Senhor Jesus falou sobre isso também em Mateus 24. Ele diz que por se multiplicar tanto a iniquidade, o amor de muitos esfriará. As pessoas vão abandonar o primeiro amor, vão abandonar a fé. A igreja de Cristo será marcada pela apostasia, pelo abandono do seu Salvador. Meu irmão, será que isso não está começando a acontecer? Será que nós não temos observado isso? Será? O movimento evangélico, eu particularmente tenho achado cada vez mais confuso. Cada vez mais complicado. Apostasia. Mas o segundo sinal, terrível, que o apóstolo Paulo diz: será revelado o homem da iniquidade, o homem do pecado, o filho da perdição. Aqui o apóstolo Paulo está falando do anticristo. Essa figura terrível, essa figura verdadeiramente abominável, essa figura que é extremamente maligna. E aí o apóstolo Paulo está dizendo que quando essa figura vier, que será de fato um grande líder mundial, que será alguém que terá o domínio de todo mundo nas suas mãos, de todo o planeta. E este homem vai imprimir contra a igreja do Senhor Jesus uma perseguição severa, terrível, sanguinária. O apóstolo Paulo está dizendo que este homem, ele se opõe e ele se exalta, ele se orgulha acima de tudo o que se chama Deus. Você se chama pelo nome de Deus? Você carrega o nome de Deus? É contra você que ele vai manifestar, dirigir, direcionar toda a sua inimizade, toda a sua oposição, toda a sua perseguição. Será terrível. E ele vai dizer que isso vai chegar num clímax, o apóstolo Paulo está dizendo, vai chegar a tal ponto, a tal absurdo, que ele vai se assentar no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Mais uma vez, no sermão do Senhor Jesus, Mateus 24, também conhecido como sermão escatológico, sermão do fim, ele fala: quando vocês observarem o homem
da abominável desolação, do qual falou Daniel, Daniel capítulo 12. Fujam, porque a perseguição será terrível. O que é isso que Paulo quer dizer? Ele vai se assentar no santuário de Deus como se ele fosse o próprio Deus? Eu não sei. A história fala de alguns exemplos. Por exemplo, no período interbíblico, no período que é chamado dos Macabeus, entrou um rei terrível chamado Etíoco Epifanes. E ele é uma manifestação do anticristo profetizado por Daniel. Daniel ele conseguiu contar os anos certinho. Quando Etíoco Epifanes, sabe o que ele fez? Ele entrou no templo, ele colocou todos os deuses pagãos para serem adorados no templo do Senhor em Jerusalém, e ele sacrificou no templo do Senhor uma porca. E nós sabemos que uma porca para um judeu é um animal imundo. E ele fez um sacrifício para os seus deuses, profanando o templo do Senhor, sacrificando uma porca dentro do templo do Senhor. Quando nós vemos Apocalipse, João está preso debaixo de um imperador chamado Domiciano. E ali as igrejas ali olhavam, será que esse é o anticristo? Os reformadores, eles falavam que o anticristo era o Papa. Dessa descrição aqui, um homem que se assentou, como diz aqui no versículo 4, no santuário de Deus. Inimigo do evangelho, se proclamando como Deus. Então os reformadores falavam que era o Papa, esse grande poder mundial, sobretudo naquela época. O fato é que nós não sabemos onde ele vai se assentar, onde será o centro do seu domínio. Mas quando acontecer, se tivermos discernimento, será claro para o Filho de Deus. Se tivermos discernimento. E é por isso que o apóstolo Paulo, ele está trazendo o discernimento. Vocês não se lembram? Eu falava essas coisas, e agora no versículo 6 ele diz, vocês sabem, ou seja, vocês têm conhecimento, vocês sabem o que está o detendo, o que está segurando o anticristo. Aí é engraçado, né? Os tessalonicenses sabem, nós não sabemos. O que está segurando o anticristo? Esse é um mistério da teologia também. Existem algumas suposições. A minha suposição é que quem está detendo o anticristo é o próprio Senhor Jesus. Apocalipse 20, do versículo 1 a 3, fala que durante 1000 anos o Senhor Jesus iria amarrar, prender o dragão, mas depois ele precisaria ser solto por um pouco período de tempo. Eu entendo que é disso que Paulo está falando. Vocês sabem quem está segurando o anticristo. Ele não vê a hora de se manifestar. Satanás não vê a hora de colocar a cabo todos os seus planos, todos os seus desígnios malignos, terríveis. Ele diz, com efeito, de fato, esse mistério da iniquidade, versículo 7, o mistério da iniquidade já está em ação. O poder de Satanás já está operando. Vocês são instruídos, vocês têm discernimento, vocês percebem isso. O anticristo já está operando. O seu espírito já está agindo neste mundo maligno. Mas quando Satanás, quando for afastado aquele que agora o detém, versículo 8, então será revelado o perverso. Sim, o Senhor Jesus o destruirá facilmente. Versículo 8, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca. Mas esse perverso, versículo 9, ele agirá segundo o poder de Satanás, segundo a ação, a energia de Satanás, o poder de Satanás, com todo o poder, com sinais e maravilhas enganadoras. Será uma ação demoníaca terrível, intensa,
como nunca aconteceu na história desse planeta. Apocalipse 9 fala de demônios saindo do abismo, sendo soltos do abismo. Demônios que foram aprisionados no abismo desde a queda de Lúcifer. Quando o Senhor Jesus expulsa aqueles demônios do Gadareno, eles falam, Filho de Deus, não nos mande para o abismo agora, deixa a gente ir para os porcos. E o Senhor Jesus permite que eles vão naquele momento para os porcos. Mas agora, quando este homem for manifesto, todos esses demônios terríveis serão soltos. Será um tempo de intensa atividade demoníaca como nunca aconteceu na face da terra. Este homem perverso, ele fará com que Hitler, Mao Tse Tung, Mussolini pareçam criancinhas. E diz que ele enganará muitos. Os incrédulos e os apóstatas vão adorá-lo. Apocalipse 13 fala da besta que surge do mar. E essa besta vai fazer um milagre. Ela vai ser curada, ela vai curar a si mesma pelo poder do dragão, pelo poder da serpente, o poder de Satanás. Ela vai ser curada de uma doença terrível e todos vão adorar a besta e todos vão dizer, quem pode se igualar à besta? Será um período de tremenda atividade maligna, satânica. Apocalipse 13 fala até mesmo de uma imitação maligna da Trindade. Fala do dragão, da besta e do falso profeta, que vão exercer todo o seu domínio neste mundo e vai enganar a muitos. E o apóstolo Paulo está falando, tenham discernimento. Por quê, meus irmãos? Porque de fato, o que existe aqui é um grande encorajamento do apóstolo Paulo. Mas é também uma exortação, é um alerta. O apóstolo Paulo está dizendo, vocês sabem que o anticristo já está em ação. Vocês sabem. Vocês veem o mal? Vocês estão atentos? Vocês estão iluminados pela palavra de Deus olhando ao seu redor? Vocês verão a apostasia e vocês ficarão perplexos. O Senhor Jesus, ele falou mais uma vez em Mateus 24, ele falou que haverá falsos profetas e falsos cristos que enganariam, se fosse possível, até mesmo os eleitos. O engano vai ser terrível. Maravilhas malignas, milagres malignos vão acontecer. A igreja apóstata vai adorar a besta, o anticristo e o seu falso profeta. Vocês verão a apostasia e vocês saberão que a sua redenção está próxima. Agora, meus irmãos, estejam preparados. Como saber? E que o Senhor livre cada um de nós. Eu falo isso com muito temor diante de Deus. Como saber se eu verei a apostasia ou se eu estarei entre os apóstatas? Paulo está chamando a atenção ao discernimento da igreja. Vocês conhecem a palavra. Vocês conhecem a palavra. Vocês não percebem a maldade? Vocês não percebem que o anticristo já está agindo, que o poder dele já está agindo? Quando ele for revelado será muito pior, mas vocês já não percebem que ele está reinando? Que ele está levando adiante os seus desígnios malignos? Vocês não percebem isso? Meus irmãos, muitos de vocês são mais velhos que eu. Não é possível que você não esteja perplexo, porque eu fico perplexo. Eu decidi pregar essa mensagem no sábado. Diante do Senhor, quando eu vi
informações de situações que aconteceram. Eu falei, Senhor, será que o povo de Deus está se preparando? O que eu vi? Eu vi a cantora Anitta. Conhece a Anitta? Eu não vi o clipe, eu vi imagens, eu não coloquei diante dos meus olhos aquele clipe. Mas ela fez um clipe no dia do Halloween. E o nome do clipe é O Fim do Mundo. E aquele clipe, a imagem que eu não vi o clipe, eu não escutei a música, eu me privei disso. Mas já deu para ver o tamanho da blasfêmia. E aquela mulher, então, ela estava grávida, e a sua barriga totalmente macabra, com uma boca de um demônio. E depois aparecia um ultrassom, e era um demônio dentro da barriga dela, no dia do Halloween. E ela afirmou depois que ela estava grávida do anticristo. Agora, meu irmão, você não está perplexo? Porque eu tenho visto como que o satanismo está cada vez mais tolerável nos nossos dias. Há pouco tempo atrás não era assim. E aí no sábado, quando eu vi isso acontecendo, eu vi também, aqui em Bragança, que domingo teria a caminhada para Exu. E chegou a mim o cartaz. E era um demônio ali, e tinha palavras blasfemas, que eu não tenho coragem de repetir. A coisa está ficando normal. Aceitável. A tal da tolerância, não é isso? Tolerância. Vocês têm discernimento? Ou vocês não têm? Ou será que nós estamos caminhando neste mundo, anestesiados por essa maldade? Não é nada demais. Escutar uma musiquinha da Anitta não é gostoso para dançar? Não é isso? E não tem problema. O comportamento, né? Os ambientes que eu frequento e a maneira como eu me comporto. Eu estou nesse mundo para curtir um pouco a vida também, não é verdade? E certas associações. E Paulo está falando, vocês sabem. Vocês estão vendo. Satanás é perverso, ele é maligno, ele é terrível, inimigo de Deus, e ele não vê a hora de lançar toda a sua inimizade, todos os seus planos terríveis neste mundo. Vocês estão vendo que ele quer isso, mas aquele que o detém ainda está o segurando. Mas vocês sabem, meus irmãos, vocês sabem. Ou será que nós estamos brincando? Estamos anestesiados. Quem vai apostatar? É aquele distraído. É aquele cristão superficial. Aquele que brinca com a graça, com o pecado, com o mal. Aquele que não leva a sério. Aquele que não está se preparando. Apocalipse 17 diz, saia da Babilônia, povo meu, saia da Babilônia. Porque a Babilônia será destruída. Saia da Babilônia. Não é tempo. Eu só vou num showzinho. É uma musiquinha divertida. Eu só vou naquele happy hour. É só um comportamento um pouco dúbio. Não precisa ser tão radical. E brincando. Meus irmãos, não percebemos que a coisa está ficando terrível? Nós estamos sendo cada vez mais obrigados e pressionados a engolir coisas terríveis. Nós estamos sendo confrontados a dizer que nós temos que negar a verdade, o óbvio, e olhar para uma mulher, e se aquela mulher diz que ela é um homem, nós temos que falar, é um homem.
É um homem. E por aí vai. Será que o apóstolo Paulo pensou que a gente chegaria nesse dia? Nem Sodoma e Gomorra chegou nesse dia, com toda a sua perversão. A gente não percebe. Não. Dá para ter uma vida boa ainda nesse mundo, não dá? Meus irmãos, será terrível. E ele já está agindo. Precisamos estar preparados. Conhecimento, discernimento, entender os tempos que vivemos. Por último, precisamos estar preparados com fé, comunhão e fidelidade. Eu poderia resumir isso falando simplesmente de perseverança. Devemos estar preparados em perseverança, mas a maneira como Paulo coloca. E é muito didático para nós. A perseverança se manifesta na fé, na comunhão e na fidelidade. Assim nós perseveramos. Depois de falar desse retrato terrível que está para acontecer, Paulo traz um encorajamento para os irmãos. Mas nós, irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês. Isso aqui não tem nada a ver com vocês. Vocês não serão derrotados. Vocês não serão destruídos. Vocês não serão enganados. Isso não tem a ver com vocês. Por quê? Por que não tem a ver com vocês, meus irmãos? Porque Deus os escolheu para a salvação, mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Desde o princípio, antes da fundação do mundo, vocês foram escolhidos por Deus. E sabe qual é a prova que de fato vocês foram escolhidos por Deus? Sabe como é que vocês podem ter certeza disso? É porque, o versículo 14 diz, porque Ele os chamou. Ele os chamou por meio do nosso Evangelho, por meio do Evangelho. Então, se você crê no Evangelho, se você crê no Senhor Jesus, se você confia no Evangelho de todo o coração, essa é a prova clara que o Senhor Deus abriu o seu coração à fé, porque o Senhor Deus te amou antes da fundação do mundo, Ele te conheceu e te escolheu antes da fundação do mundo, então você não precisa temer, você está seguro nas mãos dEle. Permaneça na fé. Perceba que, constantemente, Paulo vai usar um verbo aqui, no versículo 17, que ele diz que o Senhor os fortaleça para fazer o bem, não que o Senhor os confirme. Esse é o verbo. A NVI traduziu fortaleça, mas é que o Senhor os confirme na boas obras e nas palavras. É isso que diz. Fala de confirmação. Ou seja, a perseverança, a segurança que nós temos no Evangelho, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, nós cremos no Evangelho. Essa segurança, ela não é para ser exercida numa postura passiva, negligente, preguiçosa, não. Por que nós temos essa segurança, então? Nós temos que lutar pela nossa fé. O apóstolo Paulo disse, eu completei a carreira, eu combati o bom combate, eu guardei a fé, dia após dia, enquanto acordamos e nos dirigimos aos nossos variados afazeres, existe uma motivação profunda. Eu sei a quem eu pertenço, eu sei quem eu sou, eu sei nas mãos de quem eu estou, eu sei onde eu estou seguro, eu sei porque eu vivo, eu creio no meu Salvador, a minha fé é viva, é ativa, é poderosa, é operosa. Não é uma fé esquecida de domingo, etc. Não. Fé. Comunhão. Portanto, irmãos, permaneçam firmes. Perseverança. Perseverem. Firmes. E apeguem-se às tradições que lhes foram ensinadas. E aí Paulo diz, quer por palavra, quer por epístola. É isso que ele diz. Permanecer na palavra. Não saiam da palavra. Esses falsos mestres querem te distanciar da palavra, mas vocês permaneçam na palavra. E eu acho interessante que Paulo coloca, existem duas formas de permanecer na palavra. Quer pela pregação,
quer pela Escritura, pelas epístolas. E por isso eu digo a importância de permanecermos na comunhão, na igreja. Porque chegará o tempo, meus irmãos, se nós vivenciarmos isso, que nós sentiremos saudade e que vai fazer falta. E que aqueles dentre nós que são negligentes, que tratam a comunhão como qualquer coisa, e eu vou à igreja quando dá, e eu não preciso expor meu coração à palavra, e não vai perseverar. Permaneça firme na tradição. Eu gosto dessa palavra, tradição. Igreja não é lugar de inovação, não é isso? Para encher a igreja precisa de inovação. Show, pirotecnia, não. Igreja é lugar da palavra. Só isso. E na fidelidade, que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus, Ele fortaleça o coração de vocês, anime o coração de vocês e, mais uma vez, os confirme, para que vocês façam sempre boas obras e palavras. Ou seja, enquanto vivemos aqui, o nosso comportamento, as nossas atitudes e também as nossas palavras são confirmação de Deus de que nós estamos no caminho. Ele tem nos preservado, Ele tem nos fortalecido, Ele tem nos confirmado. Mais uma vez, aquele que vive de qualquer jeito, uma conduta negligente, palavras tolas, insensatas, destrutivas, esse não está perseverando. O mal já está acontecendo. Se agora vocês estão sendo seduzidos, arrastados e derrotados pelo mal agora, quando vier o anticristo, você vai resistir? Trata a igreja de qualquer jeito, trata a fé de qualquer jeito, trata o testemunho de qualquer jeito. Ele será terrível, ele será enganoso, ardiloso. E ele já opera, a palavra de Deus diz. Estejamos preparados. Nós devemos nos preparar para a vinda do Senhor Jesus, com expectativa, conhecimento e perseverança. Amor, expectativa, desejo pela volta de Cristo. Conhecimento da palavra, discernimento. Olha os dias que nós vivemos, irmãos, não sejamos distraídos, tolos, ingênuos. Perseverança. Perseverança na fé, na comunhão, na fidelidade ao Senhor. Vamos orar. Bendito Deus, mais uma vez, Pai Santo, nós nos colocamos nas Tuas mãos por meio da Tua palavra. E o nosso clamor, ó Deus, é que a Tua palavra nos fortaleça. A Tua palavra avive o nosso coração, para que nós estejamos verdadeiramente arraigados no Senhor Jesus pela fé. Que não haja em nós, Senhor, tira de nós todo orgulho, toda autossuficiência, Senhor Jesus. Senhor Jesus, os tempos são maus. Senhor Jesus, não queremos brincar, Senhor, com a maldade. Não queremos brincar com o temor do Senhor. Senhor Jesus, que possamos nos esconder, nos abrigar na cruz do Senhor Jesus. Que possamos, Senhor Jesus, manter as nossas vestes limpas, os nossos pensamentos, ó Deus, sãos, agradáveis ao Senhor. A nossa conduta, Senhor, nós não esperamos, ó Deus, as recompensas deste mundo, Senhor. Nós aguardamos, nós nos abrigamos, Senhor Jesus, na comunhão do Senhor, na comunhão do seu povo. Nos dê, Senhor, uma mente esclarecida, iluminada pela sua palavra, Senhor. Nos livra, Senhor, de sermos negligentes, ingênuos, brincando, Senhor Jesus. Dá-nos, Senhor, dá-nos do verdadeiro, profundo conhecimento.
Nos dê do temor do Senhor e nos dê, Senhor, a fé viva, alegre, operante no Senhor, no teu evangelho. Guarda-nos do mal, leva-nos sempre adiante, em vitória, para o reino celestial, o reino que o Senhor está trazendo para nós, Senhor Jesus. Essa é a nossa súplica nessa noite. No teu nome nós oramos. Amém.